Pergunta para o seu vizinho, em tempos de crise, o que você faz? Nós estamos retomando a série de mensagens que começamos há 2 semanas atrás, com esse tema em tempos de crise. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler versículos 8 em diante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ficar todos de pé para a gente ler a palavra de Deus. Se você não tem sua Bíblia, não tem problema, você pode ler no telão. Se você não tem sua Bíblia, Hakuna Matata. Sem problemas. Você vai ler no telão, ok? Diz assim a palavra de Deus: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, diga comigo, não temas, não tenha medo. Vai e faz o que disseste, mas primeiro, diga comigo, primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, damos graças, Senhor, por essa palavra que é poderosa. É a tua palavra, e eu peço que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para compreender a tua palavra, as Escrituras, e saiamos daqui, Senhor, alimentados, encorajados, para servir ao Senhor com mais empenho, com mais alegria, para a tua glória, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Pode assentar, querido. Para que você compreenda o ambiente em que aconteceu esse episódio que acabamos de ler, queria dar um pequeno resumo da última mensagem. Era um tempo muito difícil, 8 séculos antes de Cristo. O rei que reinava na terra de Israel naquela época, naquele tempo, era o rei Acabe. Ele tinha uma mulher chamada Jezabel, e ambos se venderam para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eram pessoas muito comprometidas com prostituição, com idolatria. Jezabel era uma mulher que instigava seu marido, o rei Acabe, a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ela edificou um altar a um deus falso chamado Baal, e a esse deus era
ele era considerado como o rei da chuva, o Deus da chuva, o Deus da agricultura, o Deus da provisão. E exatamente por causa disso, surge o profeta Elias. E o profeta Elias diz para Acabe, o rei, disse: olha, em outras palavras, ele disse assim: a nação toda está adorando Baal. É preciso que vocês compreendam e saibam de uma vez por todas se Deus é Deus ou se Baal é Deus. Portanto, se vocês dizem que Baal é o Deus da agricultura, é o Deus da chuva, é o Deus da provisão, então eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai chover. Nem que Baal queira, não vai chover segundo a minha palavra. E só vai chover depois que eu disser que vai chover. Imagina alguém petulante nesse nível, hein? Chegar assim e dizer: olha, não vai ter gasolina até eu dizer que vai ter gasolina. Foi assim que Elias fez. E nós descobrimos naquela semana, na primeira semana, que em tempos de crise Deus continua sendo Deus. Deus não muda, Deus é imutável, suas promessas não mudam, seus princípios não mudam, suas leis não mudam. Descobrimos também que em tempos de crise Deus nos dá o natural e também nos dá o sobrenatural. Nós não podemos viver triste de quem só vive limitado no natural, porque natural todo mundo tem, mas Deus tem o sobrenatural para os seus filhos. Tem alguém aqui, filho de Deus aqui, filha de Deus? Receba na sua vida em nome de Jesus. Assim Deus providenciou na vida de Elias. Elias, depois que ele fez esse decreto, Deus disse para ele: sai daqui e te esconde lá no ribeiro de Querite, porque eu vou ordenar, você vai beber da água do ribeiro, e eu vou dar ordens aos corvos para que te sustentem, te mande carne e pão de manhã e de tarde. Ou seja, Deus fez uma provisão sobrenatural para uma necessidade específica. Deus sempre faz uma provisão especial quando você tem uma necessidade especial. Se você crê e você recebe, diga amém. Depois disso, Deus mandou então Elias sair, porque o ribeiro secou, não chovia sobre a terra. E Deus disse, no versículo 9 que lemos, disse: Elias, dispõe-te agora, sai daqui e vai a Sarepta, em Sidom. Sidom era uma região ao norte de Israel, uma cidade e uma nação fora, ou seja, uma outra nação, fora dos termos de Israel, distante 150 quilômetros de Querite. E Elias vai para lá. Elias vai na confiança, Elias vai crendo, Elias vai sabendo que Deus se move, que não importa o que acontece, Deus está no controle de todas as coisas. Você crê que Deus está no controle de tudo? Apesar do mundo parecer que vai degringolar, vai descarrilhar tudo, Deus continua sendo Deus. Deus continua nos dando o natural e o sobrenatural, e mais ainda, Deus continua nos fazendo a provisão quando a estação muda, quando a nuvem se move, é hora de você e eu se mover. É isso que eles estão fazendo, a nuvem está se movendo para eles estão se movendo, né? Se Deus quiser, no próximo ano vão estar indo para a Tanzânia. Nós precisamos discernir, irmãos, esse momento, o momento que a nuvem se move, você precisa se mover com ela. Para isso você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Deus, irmãos, como o Espírito Santo quer ter intimidade com a gente todo dia, todo momento, para entender qual é a mudança, quais são as nuances dessa caminhada. E assim Elias fez. Elias confiou e foi a Sarepta. Quando ele chega ali em Sarepta, ele já chega com uma promessa. Foi que Deus disse para ele: eu ordenei a uma viúva para que te dê comida. Irmãos, Deus parece que é muito engraçado. Deus é cheio de humor. O humor de Deus é assim fantástico. Deus não é uma figura ranzinza, isso é maravilhoso. Você pode se aproximar de Deus porque Ele está rindo com você, Ele está feliz com você. Deus nos amou tanto que mandou Jesus para morrer por você. Deus nos amou tanto que nos deu todas as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus mandou Jesus para morrer por mim e por você quando nós éramos ainda pecadores. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom o tempo todo. E Elias vai, irmãos, imagina, não era mais fácil Elias dizer assim: não, Senhor, peraí, o Senhor está brincadeira comigo,
já foi bastante aqui acreditar que o urubu vinha trazer comida boa, que o urubu não ia levar a carniça para Elias. Os urubus estavam levando picanha, daquela talvez que você comeu hoje naquele churrasco abençoado, né? Levava comida boa, pãozinho assado, fresquinho, aquela coisa assim, aquele, né, quem sabe, nas brasas, é uma coisa deliciosa. Deus sempre nos dá coisa boa, amém ou não amém? Mas agora parece que Deus está agindo com a ironia de Deus. Deus está levantando uma viúva. Era mais fácil dizer assim: olha, Elias, vai agora, sai daqui, agora vai lá para Sidom. Eu tenho um empresário lá rico. Tem um empresário riquíssimo lá do ramo dos móveis modulares. Eu tenho um empresário ali rico, olha, que eu estou abençoando ele. E cada dia ele vai ficar mais abençoado ainda, porque, né, em nome de Jesus, eu tenho ali um empresário do ramo dos sucos, de polpa de fruta, que eu estou abençoando ele vai te sustentar, ele vai te botar numa casa, ele vai te botar, não é no Ribeiro de Querita, ele vai botar de frente para o mar, naquela mansão abençoada, naquele lugar que nem carro passa na frente, você sai do portão, já pisa na areia, e eu vou te dar ali uns 2 anos assim, sem você fazer nada, com tudo pago. Irmãos, era maravilhoso isso, sim ou não? Mas nem sempre é assim, viu, querido? Deus tem os seus planos, e Deus queria mostrar não somente o seu poder mais uma vez a Elias, mas Deus queria abençoar uma viúva. Você viúva, você viúvo, ou você que se sente viúvo, ou se sente viúva, ou se sente órfão, ou se sente sozinho, ou se sente agora, o que é que eu vou fazer? Sabe, irmãos, se você crê, irmãos, como é precioso confiar em Deus. Se você confiar em Deus, Deus vai mover os céus e a terra. Deus vai mover um profeta que está lá do outro lado, noutra nação, para vir em seu favor, em seu socorro, te abençoar. Tão somente olha para cima e espera em Deus, confia em Deus, dá glória a Deus, dá glória no meio da prova, que você vai receber a vitória em nome de Jesus. O que a gente faz, irmão, quando a coisa fica difícil, estreita? O que se faz no meio de um lugar, num ambiente hostil? A gente confia na nuvem que Deus está movendo em nosso favor. Por isso, nós aprendemos hoje com essa mulher e com Elias, em primeiro lugar, que o milagre sempre está escondido na obediência. Deus não abençoa desobedientes. Deus não pode abençoar rebeldes que não creem na sua palavra. Aquela mulher viúva, o último prato de comida, o último recurso que ela tinha. Eu preciso confiar que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer, porque Ele não está limitado às circunstâncias. Quem vai dar glória a Deus aí por isso? Primeiro Elias obedece, depois a mulher obedece. Mas olha que ironia também, olha que coisa interessante. Elias chega na porta da cidade, vê uma viúva e diz consigo mesmo, provavelmente deve ser essa. E ele pede para aquela mulher um pouco de água. Qual era a mercadoria mais rara naquela época, naquele momento? Não era combustível, era água. Era água. E Elias vai pedir àquela mulher justamente água. Escuta uma coisa, irmão, quando Deus quer promover você, Deus vai provar você na coisa que mais você valoriza. Tem umas coisas assim que Deus faz que a gente não entende, a gente só vai entender depois. E olha o que ela fez. Ele disse: dá-me, peço-te um pouco, uma vasilha com água. E ela decide fazer isso, o texto dá a entender que ela começa a obedecer, e quando ela começa a obedecer, Elias diz: ei, mas eu tenho mais uma coisa para você. Já que você começou a obedecer, eu tenho a segunda parte agora. Já que você deu o passo inicial, irmãos, Deus faz assim com a gente. Deus faz assim: olha, faz isso aqui. E a gente, não sei, acho que Deus se enganou. Não, acho que não é assim. Eu vou ensinar a Deus como é que faz. Deus, não faz assim não, porque assim não vai dar certo. A gente parece que quer dar ordens a Deus, né? E enquanto a gente não se move em obediência, Deus não pode dar a segunda coisa, o segundo passo, a segunda lição.
Mas assim faz com a mulher, e quando ela está indo, Elias diz: olha, mas tem outro detalhe. Traz-me também um pouco de comida. E aí ela só pode olhar para o natural, ela não conhece ainda o sobrenatural na vida dela. Ela diz: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela conhecia, pelo menos de ouvir falar o Deus de Israel, ela conhecia. E ela diz: tão certo como vive o teu Deus, eu não tenho nada em casa, a não ser um pouco de comida, um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vou fazer esse punhado, esse último pedaço, esse último bolo, essa última comida. Vamos comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Mas aí Elias diz o quê? O que é que ele diz? Versículo 13, ele diz: Elias lhe disse: não tenha medo. Você tem medo que a crise lhe pegue? Você tem medo que o dólar vai a R$5? Se preocupa não, se você é exportador, Deus vai te abençoar ainda mais agora, né? Você tem medo do que vai acontecer no próximo ano, depois das eleições? Você tem medo? Medo de quê? Nós não temos medo, nós vivemos em Cristo, irmãos. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. E aí Elias diz o que para aquela mulher? Não tenha medo. Pode colocar de novo, versículo 13. Ele diz: vai e faz o que você disse. Agora, primeiro, diga comigo, primeiro, faça para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois você vai comer e seu filho. Irmão, você já imaginou um negócio desse? Como é que seria hoje? Direitos humanos. Aquele bando de advogado empenhado apenas em fazer confusão. Ia estampar, chamar o Ministério Público, explorador de viúvas, chega lá da outra terra, estrangeiro ainda mais, chega aqui para explorar uma pobre viúva que ia comer o último bocado da vida dela. Tem que prender, decreta a prisão desse rapaz urgente. Como é que ele faz uma coisa dessa, irmãos? Olha o que tem de gente falando isso. Isso não foi há 2.700 anos atrás, 2.800 anos atrás somente. Isso está acontecendo hoje. A segunda coisa que a gente aprende com essa mulher, em tempos de crise, faça primeiro para Deus. Agora isso aqui é para quem crê. Quem não crê não faz não. Quem não crê vai viver no natural. Quando o natural acaba, ele morre. Isso aqui é para quem crê no sobrenatural de Deus. É para quem crê que quando Deus diz faça, é porque vai dar certo. É para quem crê que se Deus disser pule, pode pular porque vai dar certo. Mesmo que você não esteja vendo o que tem lá embaixo. Essa mulher creu no Deus de Israel, ela não teve medo. Ela sabia o que está escrito, né? Agora no Novo Testamento, Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que as coisas não estão sendo acrescentadas na sua vida? Provavelmente porque você não crê que buscar primeiro as coisas de Deus dá certo. Você crê muitas vezes que isso é negócio de igreja que quer arrancar dinheiro seu, quer arrancar coisa sua, quer arrancar alguma coisa, a sua comida, nada disso. Tem gente por aí dizendo que igreja era arapuca, não sei das quantas. Isso é para quem crê. Quem crê, se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida, você vai ver a glória de Deus na sua família, você vai ver a glória de Deus na sua cidade, no seu negócio, nos seus relacionamentos. Deus é Deus de fazer o sobrenatural na sua vida, mas você precisa entender uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. Você precisa semear. Semear vai dar fruto, se a semente é boa e se a terra é boa, vai prosperar, não tem jeito. Mas se a terra não é boa e a semente não é boa, aí não tem jeito também. Mas sabe o que acontece? Aquela mulher revelou o coração dela. Todas as vezes que você obedece em algo, você revela o seu coração. E infelizmente nós temos visto hoje, irmãos, há algum tempo, muitos anos que isso vem acontecendo. Uma mentalidade marxista no Brasil, especialmente difundida através das universidades, que estão difundindo uma mentalidade de rebeldia.
Ser rebelde é bonito, ser rebelde é bom. É a mulher que é rebelde, é o homem que não é submetido a ninguém. A cabeça dele, isso é bonito, é vendido como bonito, isso é demônio. Isso é veneno que mata. Não há milagre na desobediência, não há milagre na rebeldia. Tem milagre sim, todo milagre está escondido dentro da obediência. E quando você obedece o que essa mulher fez, aquela mulher podia ter dito: vou nunca eu dar meu último prato de comida para você, nunca, seu explorador, sai daqui, vou denunciar você agora no conselho tutelar dos anciãos e viúvas e órfãos. E ela ia para casa, comer seu último bocado e ia morrer. Mas ela decidiu antes obedecer. Esse é o alfabeto de Deus. Não é ABC, é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Não é obedecer qualquer pessoa, não, gente. É a palavra de Deus disse: obedeça, vai dar certo. E ela obedeceu. A sua obediência, a oferta daquela mulher revelou o coração dela. A sua obediência revela seu coração. A sua oferta revela o seu coração. O pastor José Gonçalves tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim: quando eu entrego a minha oferta, vai junto a radiografia do meu coração. O seu coração é revelado na qualidade da sua oferta. Olha o que aconteceu com Abel e Caim. Caim, diz a Bíblia lá em Gênesis 3, que ele, ao final de uns tempos, que a Bíblia não diz quanto tempo, depois, um tempo, ele decidiu: eu acho que eu vou levar lá alguma coisa para oferecer, né? Acho que está na hora. E ele levou lá do que sobrou da sua fazenda, da sua produção. Mas o mesmo texto diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. O que são primícias? É o que é primeiro. É o primeiro bolo. É o primeiro pedaço. Quem é que come primeiro na mesa da sua casa? É seu marido ou todo mundo avança na comida para comer porque vai se acabar? Se não é você, se não é seu marido que tem o respeito e a honra de comer primeiro, então está errado. Dê a honra a ele. Primeiro pedaço para ele. Isso é honra. Quem é a pessoa mais honrada? É o vovô João Rosa, que está presente. Dá honra para ele. Irmãos, nós temos que aprender essa cultura da honra, essa cultura da bênção. A bênção está acoplada à honra. Essa mulher honrou a unção que estava sobre Elias, e ela obedeceu. E sabe mais ainda, a obediência daquela viúva repreendeu o espírito de morte que rondava aquela casa. Muitas vezes a diferença entre a vida e a morte é a obediência. Obediência à palavra de Deus. E em terceiro lugar, primeiro a gente já viu que em tempos de crise, gente, pelo menos lê, né? Pelo menos lê, por favor. De novo, para decorar, vai. Agora apaga e vai dizer decorada. De novo. Não. Mais uma vez para não esquecer. Amém. Segundo lugar, aprendemos que faça primeiro para Deus. Primeiro lugar é para Ele. Em terceiro lugar, em tempos de crise, saiba que os céus não estão em crise. Diga glória a Deus por isso. Os céus nunca estão em crise, nem nós estamos em crise. O mundo está em crise desde que Adão foi expulso do paraíso, até hoje ele vai estar, e até o dia que Cristo redimir todas as coisas. Então não espere que ao seu redor vai melhorar, as coisas vão de mal a pior, as coisas estão aí, o mundo está posto no maligno. A promessa, entretanto, é para aqueles que creem, como aquela mulher. E você sabe que
Em tempos de crise, os céus nunca estiveram nem nunca estarão em crise. E a promessa, não só para aquela mulher. Eu vi um pastor cético, né? Cético é aquele que não acredita mais em nada, dizendo certo dia: como é que você pode fazer uma aplicação desse texto? Isso aqui foi uma história, foi contada lá, que a Bíblia conta de um episódio que aconteceu muitos anos atrás. Isso não tem nada a ver com a gente hoje. Eu digo, não tem a ver para você que é incrédulo. Não sei porque tem nome de pastor ainda. Mas para quem crê, é para você também. Amém ou não amém? A Bíblia não é um livro só histórico, é um livro de fé. Eu não sei se está faltando, se tem seca na terra hoje. Porque Deus trabalha na necessidade, Ele não vive fazendo milagres que não precisa. Milagres é para quem precisa. E é para quem crê. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Deus continua fazendo milagres hoje. Quem quer que Ele continua fazendo milagres hoje? Amém ou não amém? Eu creio que Ele continua fazendo provisão hoje. Agora o problema é qual é a voz que você ouve. Quais são as vozes que você está ouvindo? Quais são as vozes que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de um pastor desse que nem crê mais na Bíblia? Você está ouvindo a voz de quem? Dos jornalistas, dos intelectuais, metidos a intelectuais de hoje? Você está ouvindo a voz dos comentaristas da TV? Você está ouvindo a voz de quem? Dos partidos políticos? Você está ouvindo a voz de quem? Do seu professor da universidade que não conhece a Deus? Aquela mulher ouviu a voz de quem ouve a Deus. Quem são as pessoas que você ouve? Quem é capaz de capturar a sua atenção? Quem você reputa como alguém que pode falar algo de Deus para a sua vida? Deus nos fala de várias maneiras. Deus nos fala pelo seu Espírito, nos fala pela sua palavra, nos fala pela palavra de um profeta. Deus fala através dos nossos pais, Deus fala através dos nossos irmãos, Deus fala de várias maneiras. O importante é que você esteja conectado, ligado, ouvindo, recebendo do Senhor. Mas para isso, eu preciso assistir menos TV e ler mais a minha Bíblia. Para isso, eu preciso de gastar menos tempo pendurado na internet e mais tempo tendo comunhão com o Espírito Santo e tendo comunhão com pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo. Porque quanto mais comunhão você tem com pessoas que têm comunhão com o Espírito, mais aumenta a sua comunhão com o Espírito. E quanto mais você tem comunhão com pessoas que não têm comunhão com o Espírito, mais você se afasta da comunhão do Espírito. Quem está entendendo isso, diga amém. A obediência sempre vai abrir as janelas do sobrenatural na sua vida, se você crer. Porque nós cremos que não estamos em crise, porque nós cremos que estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, nós podemos dizer, podemos fazer nossas as palavras do salmista, no Salmo 121, dos salmos mais belos que eu acho. Porque eu aprendi esse salmo quando eu tinha de 3 para 4 anos de idade. Isso já faz mais de 20. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Verso 4 diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda. Ponha isso na primeira pessoa, diga: o Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, à minha direita. De dia não me molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma.
O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Que você pode dar um aplauso a Jesus. Tenha sempre a palavra de Deus na sua mente, na sua boca. Você já imaginou como é precioso você estar em qualquer lugar do dia, dos seus afazeres, saindo de casa, chegando em casa, dirigindo para o trabalho, esperando na fila de algum lugar, fazendo qualquer coisa, e a palavra de Deus está na sua mente. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E você põe na primeira pessoa e diz: e tudo quanto eu fizer vai ser bem sucedido. Irmãos, isso, a sua mente precisa ser encharcada com essa verdade, com essa palavra. É a palavra do Deus de Israel. Porque quando chegar o momento da prova, você sabe, Deus é fiel. O grande Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que está hoje aqui nesse lugar. O mesmo Deus que mantém a sua palavra e vela sobre ela para cumpri-la. Vamos orar? Vamos ficar de pé.